Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu escrevo esta carta com um coração pesado, mas não amargurado, porque há lições que a vida nos ensina que, embora doam, são necessárias para que sigamos adiante com mais sabedoria. E a história que compartilho hoje não é apenas de amor, mas de espera e renúncia. E por fim, de aceitação. Bom, eu me apaixonei por uma mulher que na minha cabeça era a pessoa certa para mim. O destino nos colocou no mesmo caminho de uma forma inesperada. Ela era sobrinha do dono da empresa onde eu trabalhava. E como a fábrica não era grande e os pedidos estavam se acumulando, ela apareceu para ajudar. E foi então que a Valéria arregaçou as mangas e não fez corpo mole. E durante 20 dias ela trabalhou lado a lado conosco, das 7h30 às 5h15, dando tudo de si com uma energia contagiante. E no meio daquela correria, fomos nos aproximando, criando uma conexão especial. E entre um intervalo e outro, trocávamos elogios e aquilo foi aquecendo o meu coração. Sabe quando você sente que algo está acontecendo? Pois é, eu senti. E acabei abrindo jogo sobre os meus sentimentos. E para minha felicidade, a Valéria disse que também estava me curtindo. E a partir daí, começamos a sair depois do expediente. E sem que percebêssemos, nos entregamos a uma paixão avassaladora. A Valéria estava apenas de passagem, passando uma temporada na casa do tio, mas já tinha dia e hora marcados para voltar para casa. E cada dia que se aproximava da despedida era uma tortura para nós. Ela morava em um outro estado e eu naquela época não tinha condições financeiras para ficar viajando de lá para cá de avião. E diante disso, encontramos uma maneira para não perder contato. E combinamos de trocar cartas, telefonemas, porque na época não tinha as facilidades de hoje. E então cada palavra escrita carregava saudade, expectativa e o desejo de que a distância não apagasse o que sentíamos um pelo outro. Bom, e assim ficou combinado e feito. A empresa do seu Crispim acabou fechando e eu precisei procurar por um outro emprego. E a vida seguiu, mas o sentimento permaneceu, sabe? E nas minhas férias eu juntava o que podia e viajava até onde a Valéria morava. E para evitar problemas, eu ficava em um hotel próximo, um lugar onde ela pudesse me encontrar sem chamar atenção. E sabe, a Valéria sempre deixava claro que os seus pais nunca aceitariam o nosso namoro. Eles tinham uma visão muito rígida sobre status e dinheiro, e para eles eu não seria um bom partido. Eram preconceituosos com pessoas de baixa renda e por isso nos obrigavam a viver o nosso amor às escondidas, como se fosse algo errado. E levamos esse namoro por 2 anos, até que a Valéria foi para fora do país estudar. Mas nem isso foi impedimento para que a gente deixasse de se falar. E nesse tempo, a minha irmã perdeu um marido de uma forma repentina, e os seus filhos precisavam de alguém que lhes ensinasse a caminhar pelo mundo. Olha, e eu acabei assumindo o papel de um segundo pai para os meus sobrinhos, Luiz Carlos e Antônio Carlos. E sem nem perceber, eu ensinei a eles tudo que um pai ensinaria aos seus filhos. Fui eu
quem os ajudou a andar de bicicleta, a amarrar os sapatos e a respeitar os mais velhos. Eles tinham uma profunda admiração por mim, que tudo que eu gostava, eles gostavam também. E um dia, ouvindo uma emissora de rádio, eu ouvi algo que me fez refletir. Que os filhos não seguiam o que dizíamos, mas sim o que fazíamos. Olha, a locutora falava sobre os diversos exemplos e um deles me atingiu em cheio. Foi quando ela afirmou que se eu quisesse que eles estudassem, eu tinha que mostrar que valorizava os estudos. E mandou eu ler e demonstrar esse interesse pela leitura. E foi nesse momento que eu percebi que eu não fazia aquilo, mas que queria que eles fossem estudiosos. Na verdade, eu era horror a livros. O meu passatempo favorito era jogar sinuca e muitas vezes levava até os meus sobrinhos ao bar para jogar comigo. Mas aquela fala ficou na minha cabeça e eu decidi mudar. Parei de frequentar o bar e mesmo sem ler de verdade, eu comecei a abrir um livro na frente deles e fingia, estar interessado. E logo os meninos se aproximavam, curiosos, para saber o que eu estava lendo. E eu até inventava histórias, falava maravilhas sobre o livro e perguntava se eles queriam ler também. E no começo ninguém se animou, mas bastou um deles pegar um livro pela primeira vez para que o outro seguisse o exemplo. E aos poucos todos começamos a ler e devoravam as páginas. E depois vinham até me contar o que tinham entendido. E foi aí que aconteceu algo inesperado. Aquela energia, aquele entusiasmo deles me contagiou. E quando eu percebi, eu também estava lendo de verdade. Os livros que antes me davam agonia passaram a fazer parte do meu dia a dia. E essa transformação me fez enxergar algo ainda maior. Eu tinha jeito com as crianças. E se eu já consegui ensinar tanto sem perceber, por que não transformar aquilo em um propósito de vida? E foi assim que eu decidi ser professor e descobri que ensinar era mais do que um dom. Era uma paixão que eu nem sabia que tinha. E contei para a Valéria sobre a minha decisão de me tornar professor. E ela me apoiou assim de imediato. Disse que eu estava no caminho certo, que sem professores ninguém chegaria a lugar nenhum. E falou com tanta paixão, tanta admiração, que as suas palavras me tocaram ainda mais. Sabe, eu sempre fui um homem sensível, emotivo e nunca precisei de grandes gestos para me emocionar. Apenas uma simples palavra já era capaz de me levar ao ápice das emoções. Era algo natural em mim. Bom, e ali ouvindo a Valéria me incentivar daquele jeito, eu tomei a minha decisão. Eu ia correr atrás do meu sonho. Ser professor não era mais só uma escolha, era uma missão. E no fundo, eu também tinha uma outra motivação. E com um diploma na mão, os pais dela não teriam mais como me rejeitar, afinal, eu não seria mais apenas um qualquer. Eu também teria um título, teria uma profissão respeitada, seria alguém importante aos olhos dele. E quem sabe aquilo abriria caminho para eu e a Valéria pudéssemos viver o nosso amor sem precisar nos esconder. E o tempo passou e finalmente eu me formei. E a Valéria também concluiu seus estudos na Europa e retornou para casa. E assim que eu soube que ela estava de volta, eu não perdi tempo e fui até lá ver a minha namorada. Nos encontramos no mesmo lugar de sempre, mas daquela vez algo foi diferente. Ela não precisou ir embora às pressas, sabe? E pôde passar
a noite comigo e foi um reencontro intenso, cheio de paixão. A Valéria jurou amor, me encheu de beijos, de carinho e tudo parecia perfeito. E na manhã seguinte, assim que o sol nos acordou, ela se levantou, se trocou e pediu um café no quarto. E foi aí que sentamos juntos. Mas a Valéria já estava diferente, com um olhar sério, e disse que precisava me contar algo importante. E ela abriu a bolsa e tirou uma aliança, e foi então que o meu coração disparou. E no impulso eu sorri e brinquei dizendo que sim, eu aceitava. Mas a Valéria, ela não riu. Ela permaneceu com o seu semblante fechado, sabe, quase que irreconhecível. E antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela respirou fundo e começou a falar. Primeiro pediu desculpas, disse que jamais queria que tudo aquilo estivesse acontecendo, mas que não dava mais para mentir, e jogou no meu peito a notícia de que estava casada e tinha um filho de 1 aninho. Implorou para que eu não a abandonasse, porque o amor de verdade que ela sentia era só por mim, e começou a chorar. E eu fiquei paralisado, as minhas pernas perderam até a força e um nó apertado se formou na minha garganta. Olha, as palavras da Valéria ecoaram na minha mente assim sem cessar. Casada com um filho? E de repente tudo que parecia tão certo, tão promissor, desmoronou diante de mim. Olha, ela continuava falando, tentando se justificar, dizendo que nunca quis me enganar, que nunca planejou que as coisas chegassem àquele ponto, mas que não conseguiu evitar. E eu a ouvi em silêncio, sem saber o que dizer, o que fazer, porque havia uma mistura de indignação, frustração, desejo e, no fundo, um resquício de esperança, de que tudo aquilo fosse uma brincadeira sem graça. Mas não era uma brincadeira, porque a Valéria estava falando sério. E para eu não sair de perto dela, ela segurou as minhas mãos, apertando com força, como se não quisesse que eu fosse embora. E o seu choro aumentou, a sua voz ficou entrecortada pela emoção. Olha, e ela implorava para que eu não a deixasse, para que não afastasse a única coisa que fazia sentido em sua vida. Mas o que eu deveria fazer? O que significava continuar ao lado de alguém, por mais que dissesse me amar? Já pertencia a outro mundo, a outra realidade. Como acreditar em promessas de um futuro quando o presente estava estampado na minha cara? E eu sabia quem eu era, sabia o meu valor, das minhas escolhas e principalmente da minha dignidade. Eu não estava disposto a ser aquele homem, o que se contentava com migalhas, o que se escondia nos cantos, o amante. E mesmo amando absurdamente aquela mulher, eu coloquei um ponto final entre nós. Eu sabia que era o melhor a se fazer, mesmo que fosse a decisão mais difícil da minha vida. Porque a Valéria, claro, não queria o fim, mas também disse que não via outra saída para nós. E falou que não poderia se separar por questões burocráticas, mas me pediu paciência, dizendo que com o tempo tudo se resolveria. Mas, lá no fundo, eu sabia que não se resolveria nada. Eu já estava esperando por ela, há mais de 5 anos. E no fundo, eu sentia que aquilo não ia mudar. E sabe de uma coisa? Eu não queria mais envelhecer esperando alguém que nunca iria voltar para minha casa e nem para mim. Olha, e foi doído o que eu fiz.
mas eu fiz. Peguei o avião de volta para casa, completamente destruído, sem alegria, sem ânimo e com uma sensação profunda de que o mundo podia acabar ali mesmo. Mas como o mundo não acabou, eu não tive escolha. E precisei seguir em frente mesmo sem forças, porque a vida continuava. E de alguma forma eu tinha uma vida para viver. Eu sabia que seria difícil, que as feridas demorariam a sarar, mas a vida não esperava e eu teria que encontrar uma forma de seguir, mesmo que fosse um passo de cada vez. Bom, e eu segui em frente. Cuidei da educação dos meus sobrinhos e dei todo o apoio que pude à minha irmã. Ela estava passando por um momento difícil com a depressão e foi um processo longo e doloroso. Mas com o tempo ela conseguiu se restabelecer e encontrar o seu equilíbrio. E sabe de uma coisa? Ver a minha irmã se recuperar foi uma das coisas mais significativas que eu fiz. Percebi que mesmo nas horas mais sombrias, a vida nos dá razões para seguir, para cuidar de quem a gente ama. E aos poucos, a dor foi se diluindo e eu fui encontrando um novo propósito. Não só na minha vida, mas também na vida das pessoas ao meu redor. E a Valéria? A Valéria nunca me deixou de mandar cartas. Mas eu nunca as respondia, apenas guardava. E só quando eu finalmente me senti completamente curado, foi quando eu olhei para elas e não senti mais a necessidade de abrir e reviver o passado. Foi aí que eu tomei a decisão que era hora de me libertar. E peguei todas aquelas cartas e coloquei no fogo. Aquele foi o jeito, sabe, que eu encontrei de deixar o passado para trás. Olha, e foi a melhor coisa que eu fiz. Bom, o meu sobrinho Antônio Carlos acabou pegando a minha moto escondido, coisa que ele nunca tinha feito antes, e bateu no carro de uma mulher. E claro, eu precisei ir até lá resolver a situação. E quando eu cheguei no local, me surpreendi, porque a mulher, apesar de estar brava com o Toninho, tinha uma delicadeza tão grande nas palavras que parecia até inacreditável. Era claro que ela estava chateada, mas a sua maneira de falar era tão calma que nem parecia que estava com raiva, e aquilo de algum modo me cativou. E eu não pude deixar de perguntar como ela conseguia manter a calma em uma situação daquela, onde o meu sobrinho destruiu a frente do seu carro. E a Marilene? A Marilene então me respondeu que isso fazia parte do que ela ensinava e me contou que dava cursos de controle emocional. E eu fiquei curioso, sabe, e quis saber mais sobre o curso. E então, além de trocarmos os telefones para resolver o problema do carro batido, acabamos conversando sobre o curso também. E eu achei interessante, pois nunca tinha parado para pensar o quanto o controle emocional podia fazer diferença. E eu fiz o curso com a Marilene. Olha, e entre a gente nasceu algo muito legal, algo bacana, sabe? A Marilene me fazia querer estar perto dela e por isso eu decidi dar uma chance ao meu coração. E assumi a Marilene na minha vida e de presente ganhei a Luana, sua filha, que gostou muito de mim. Ela me aceitou de coração aberto e com o tempo me deu a liberdade para tratá-la como filha. Bom, a minha irmã também conheceu uma pessoa e foi viver a vida dela. Já os meus sobrinhos, agora rapazes, alugaram um apartamento e deixaram a mãe ser feliz ao lado de quem ela escolheu. O Antônio Carlos e o José Carlos
me dão muito orgulho até hoje. E com a Marilene, eu tive o Alan, que trouxe ainda mais felicidade e sentido à minha vida. E sabe de uma coisa? Às vezes me perguntam se eu me arrependi de ter me envolvido com a Valéria. E a minha resposta é sempre a mesma. Me arrependo? Não. Se faria diferente? Também não. Porque o amor verdadeiro não foi sobre posse, mas foi sobre entrega. E eu a amei de uma forma plena, com todo o coração. E mesmo que a vida a tenha levado para outro caminho, eu só posso agradecer pelos anos em que amei. Mesmo que fosse à distância, eu digo com certeza que esse amor não foi em vão. Ele me ensinou muito sobre o que é amar de verdade. E hoje eu sei como é isso. E sabe, ao compartilhar esta história, eu não faço para me lamentar, mas para lembrar a mim e a quem me lê que o tempo não espera por ninguém. E uma dica que eu sempre dou é: amar é bonito, mas viver é necessário.